Nós vamos iniciar então hoje, né, uma nova matéria, escatologia. Para muitos aí é uma matéria assim misteriosa, é uma matéria que traz enigmas, e não é isso que eu pretendo. Eu pretendo é simplificar o máximo que eu conseguir aqui, daquilo que a Bíblia nos traz como de fato uma mensagem. Porque assim, amados, a gente precisa entender que Deus pretende se comunicar com a gente de uma forma mais clara possível. Aí alguns perguntam, mas por que a Bíblia não é tão fácil de ler e interpretar, e principalmente esses livros, né? Escatologia, Apocalipse, melhor dizendo, né? O estudo da escatologia não é só Apocalipse, tá? A gente inclusive vai ver que desde o Antigo Testamento, eu vou começar desde o início, desde lá do Antigo Testamento, que esse tema, ou seja, escatologia, ele aparece, né? Não é só no Novo Testamento e nem se resume ao Apocalipse. Marquinhos também está vindo aqui com a gente. Bora lá, Marquinhos, chegou no começo, meu amado. Não se resume, né, ao livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse ele é mais intenso. O livro de Apocalipse ele aborda esse tema do começo ao fim, né? Mas temos tantas outras passagens, como a gente vai ver, Antigo Testamento, o livro de Daniel, de Ezequiel, enfim, de Joel, Antigo Testamento, né, e outros mais. Novo Testamento a gente vai ver que Mateus, a gente tem quase um capítulo todo, se não um capítulo todo, outras porções, 1 Tessalonicenses, enfim. Nós temos outras passagens de outros livros que vão trazer esse tema para a gente. Aqui o Apocalipse, o livro de Apocalipse, ele todo, né, é o tema sobre a escatologia, que é o estudo sobre as últimas coisas, tá? Então o termo é eschatos, que são últimos, né? Então logia é o estudo. Então o termo ele se refere ao estudo dos últimos acontecimentos da história humana. E a gente vai ver que não é a respeito do futuro, né? Como nós falamos. Lá no passado já era, Deus já comunicava, Deus já estava falando, né, que haveria um desfecho da história humana, e Deus desde sempre, tá, tem conduzido a história humana para o fim que ele determinou. Então assim, o livro de Apocalipse, amados, ele é um livro de consolo para os cristãos, de esperança para os cristãos. E eu estou dizendo isso porque tem crentes que eles têm medo de ler o Apocalipse, acham que ali tem alguma coisa assim, que, pelo contrário, o livro de Apocalipse nos traz uma esperança, mostrando que Deus está de fato controlando, ele está conduzindo, melhor dizendo, né? Não digo nem controlando, mas conduzindo a história para o fim que ele determinou. Então assim, alguns até pensam assim, mas se Deus é todo poderoso, né, se o diabo causa esse estrago todo na vida humana, né, se os injustos, os pecadores, os maus, eles parecem que estão triunfando sobre, né, a igreja de Cristo, sobre os bons, a justiça não é feita, se Deus é justo, por que Deus não faz alguma coisa? O livro de Apocalipse nos mostra que Deus já fez. Deus já julgou o diabo. Deus já puniu toda a maldade, Deus já recompensou os justos, Deus já fez toda a justiça, Deus já eliminou a maldade da vida humana, Deus já fez isso, né? Tanto é que está escrito no livro de Apocalipse, só que na história isso não se consumou, na nossa história, na história humana, na cronologia humana, porque na ótica de Deus e na eternidade, isso já está resolvido, amados. Então na ótica de Deus está tudo feito. Como Deus não habita no tempo humano, não habita na cronologia, não depende da cronologia humana, como Deus não está sujeito ao tempo e ao espaço, isso é a nossa realidade, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que Deus ele não está sujeito ao tempo e espaço. Deus ele não está limitado ao que dia é hoje? Hoje é dia 7 de agosto de 2024, né? Aproximadamente aí 15 para as 8 da noite. Deus não está vivendo esse momento, amado. Deus não está preso, nós estamos presos nesse momento. Eu não posso voltar, né, lá no passado, da minha história, não posso voltar ontem. E eu não posso ir para o futuro. Né? Na imaginação humana criaram aí as máquinas do tempo, né, de volta para o futuro. Agora eu fui longe, hein? Agora eu cavei no fundo do baú, né? Então lá na nossa juventude nós assistimos esse filme lá Bom, deixa para lá, né, meu irmão? Porque quando a gente vai vendo isso aí, a gente percebe que Jesus está voltando mesmo, né? Então, para alguns de nós. E o que acontece? Então Deus ele já anuncia isso. Então a escatologia para nós, amados, deve ser uma mensagem de Deus de esperança.
deve ser uma mensagem de Deus de consolo, sabe? Então vamos estudar a escatologia nessa perspectiva que deve ser estudada, né? Então, antes de mais nada, coisa rápida, eu não vou me demorar muito, eu quero indicar 3 livros, 3 literaturas, tá? Até tem outras mais aqui que eu poderia indicar, mas rapidinho aqui, se vocês se interessarem mais, eu pego outras da minha biblioteca aqui e coloco lá no grupo. Mas eu vou fotografá-los, então não se preocupe não em guardar e anotar, tá? Ó, esse aqui é um dos livros que eu quero indicar para vocês. Deixa eu desligar aqui a lâmpada, porque senão dá reflexo. São 2 câmeras, né? Escatologia, tá vendo? Ó, Escatologia é o nome mesmo do livro, né? É a polêmica em torno do milênio. Então isso aqui vai falar sobre o milênio, a gente vai ver o que é o milênio. Millard Erickson é um dos melhores teólogos que nós temos no mundo, e ele também trata sobre esse assunto aí fantástico. Então Millard Erickson, né? Opa, deixa eu ver. Ah tá, tem mais uma irmã vindo aqui. Uma Elaine. Vamos lá. Então assim, esse é um teólogo mais da linha histórica que a gente chama, e esse aqui, ó, Apocalipse versículo por versículo. É interessante que esse livro aqui, ele comenta praticamente, agora eu esqueci, me parece que são 404 versículos de Apocalipse. 404 versículos de Apocalipse, tá? Do livro. Ele comenta quase todos os 404, um por um. Até lá, não sei lá, 15 anos atrás, eu dei um estudo sobre o livro de Apocalipse, onde eu comentei lá, quase versículo por versículo, né? Isso aí não registrei na época, acho que eu não filmava nada, enfim, uns 15 anos atrás. Mas esse livro aqui, ele propõe isso aqui, ó. Então, Severino Pedro da Silva, já falecido, um dos principais teólogos pentecostais brasileiros, foi meu pastor por um período, tá? Esse escritor aqui, então recomendo esse livro. E tem um aqui, amados, que é quase um curso sobre escatologia, ó. Guia Fácil, Apocalipse. Esse livro, ele é fantástico, deve ter aqui umas 360 páginas aproximadamente. Enfim, ilustrado. Deixa eu ver se eu pego alguma coisinha aqui para mostrar para vocês. Ele tem lá, né, o diagrama, ele tem ilustrações, enfim, para facilitar. Olha que coisa interessante. Deixa eu ver se eu consigo aqui pôr para vocês na câmera. Ó. Tá vendo? Então é muito didático, tá? Tudo sobre o livro bíblico das Revelações, reunido e organizado de maneira simples e acessível. Excelente. Excelente. Até se vocês quiserem, esse aqui eu dou uma pesquisada, de repente a gente pega num pacotão aí, né, economiza no frete e manda para todo mundo, tá? Então, vou colocar no grupo depois, quem se interessar, são sugestões, né? Não é obrigado, não vai ter um trabalho, uma pesquisa em cima desses livros, então fica a critério de cada um investir nesses livros aí, nesses materiais suplementares. Vocês acabaram de receber no grupo todo o esboço meu aqui, amados, ó, toda a minha cola, tá? Essas aulas todas eu as escrevi, todas as aulas, é a minha cola. E aí vocês têm, tá lá no grupo, se quiser acessar aí, já está disponível, tá? Para vocês ir acompanhando. E tem um livro didático também, né? Quem não tiver acesso, depois me fala, eu envio lá o PDF. Então vocês têm um material de apoio, que é o livro didático do curso. Vocês têm esse material que eu já enviei lá no grupo para vocês, que é todo o conteúdo, todo o esboço de tudo que a gente vai abordar aqui, tá bom? Então, bora lá, o material vocês têm à vontade aí, referências excelentes teológicas, seguras, saudáveis, equilibradas. E bora a gente agora para a reflexão nossa, vamos ver aí o que nós conseguimos aula a aula, né, extrair. Então vamos lá. Eu quero primeiro falar que a escatologia é o estudo dos últimos acontecimentos, que a gente falou da história humana, né? E temos escolas de interpretação. Quando eu falo escolas de interpretação, o que eu quero falar com isso, né, esse termo, escolas de interpretação? É porque nós temos em escatologia, como a gente tem também na doutrina da salvação, a gente não tem só uma corrente de interpretação, a gente só não tem uma opinião, é isso que eu quero dizer. Nós temos algumas opiniões, né, algumas interpretações sobre esse tema. Então tem teólogos que eles têm uma opinião sobre tal ponto que é diferente do outro. Eu vou falar das principais que nós temos, né, só para que vocês se interem sobre isso, e depois a gente vai seguir uma. Né? Ah, André, mas essa que você vai seguir, ela é a melhor? Eu não digo melhor nem pior. Eu digo que, para mim, faz um pouco de sentido mais do que as outras. Não que eu descarte tudo que as outras também propõem. É que se eu não definir um, amados, a gente aqui vai ficar muito confuso. E a minha ideia na matéria é justamente
a gente sanar, né, essas confusões ou essas divergências, enfim, ao máximo possível. Talvez eu não consiga responder uma ou outra questão, mas a minha ideia é a gente simplificar o mais tranquilo possível os textos e as passagens que são difíceis mesmo, tá? Mas assim, aquilo que eu entender que, ó, isso aqui eu acho que vai exigir de fato a gente ler um livro e tal, aí eu sugiro para vocês, que eu não vou nem ter tempo hábil para entrar em pormenores. Tá? No máximo aí serão 8 ou 10 aulas estourando dessa matéria, porque ela tem essa complexidade, né? Na verdade, eu acho que eu vou ter que trabalhar bastante aqui em, de repente, desconstruir um monte de coisa que vocês já ouviram. Eu não estou dizendo que vocês ouviram tudo que vocês ouviram, é ruim, não é isso. Eu só sei muito bem que nesse tema aqui é falado tanta coisa, amados, que gera muito mais confusão. A gente fala que na teologia tem temas que eles geram mais calor do que luz, né? Então são mais acalorados os debates do que esclarecimento, muitas vezes. E a nossa ideia não é que a gente gere confusões ou discussões, mas sim que a gente, pelo menos, aí tenha um esclarecimento de um pensamento e de outro, tá? Então a primeira escola de interpretação é a preterista, tá? Preterista. Vem de préter, né? Préter quer dizer passado. Não sei se vocês lembram aí. Vamos lembrar do tempo de escola, amados? Lá quando a gente estava estudando os verbos lá, né? Lembra? Pretérito perfeito, pretérito mais do que perfeito. Vocês lembram desses negócios aí, amados? Um terror, né? Aquilo não era de Deus, né? Como que pode colocar os meninos na sala de aula para falar dessas coisas? É uma tortura. E pretérito, né? Então fala de passado, préter. Então a escola preterista, ela afirma que todo o livro de Apocalipse, né, ele já foi cumprido nos dias do Império Romano. Essa corrente teológica afirma que o livro de Apocalipse, tudo que está escrito ali, profetizado ali, revelado ali, ele já foi cumprido ali no primeiro século, tá? Ali do Império Romano, né? Ou nos dias do Império Romano, primeiro século da nossa era, tá? Embora haja acontecimentos relacionados ao segundo século. Então, essa é uma corrente teológica. A segunda é a corrente histórica. Ela procura encaixar todos os acontecimentos ali no livro de Apocalipse em várias épocas da história humana. Então, é uma segunda corrente possível, né? Aí temos a futurista. A corrente futurista, os capítulos 1, 2 e 3... tá? São de fato históricos, vai considerar que são históricos, ou seja, aquilo que está escrito no capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse, do livro de Apocalipse, ele aconteceu lá na história, né, e tal, naquela história que o livro foi escrito, e tiveram o seu cumprimento nas igrejas existentes daquela época, né, daqueles dias, a partir do capítulo 4, que completamente é para o futuro, tá? E vai ter o seu devido cumprimento, né, durante o tempo sombrio da grande tribulação, seguido pelo milênio, depois virá a eternidade. Então, é uma cronologia que montam aqui, né? Esse é o futurista. Já adiantando, essa linha que eu vou seguir, tá bom? Com vocês. E aí a gente vai falar o que é a grande tribulação, o que é o milênio, né? O arrebatamento, se vai existir ou não, quando que ele vai acontecer, né? Se é no começo da grande tribulação, se é no meio da grande tribulação, se é no fim da grande tribulação. Enfim, a gente vai pontuar tudo isso, tá? Então não se preocupe que a gente vai aqui de uma forma construir, a gente não vai lá para o fim, depois volta, não vamos fazer essa bagunça não. Eu vou construir, como eu disse, lá desde o Antigo Testamento e depois a gente vai aí, né, de uma forma didática, aí compreendendo, encaixando uma peça na outra, tá? Então, a linha de histórica futurista considera que os 3 primeiros capítulos diz respeito à história daqueles tempos e a partir do capítulo 4 aí vai falar sobre um futuro distante, tá? Essa é a escola futurista. Aí a gente tem a escola simbólica, né? Ou seja, a simbólica também, o termo vocês podem encontrar em algum livro aí, místico, tá? Escola mística. A palavra mística assusta alguns irmãos, né? Alguns cristãos, porque muitas vezes quando a gente ouve místico, a gente sempre associa a esoterismo, a coisa do tipo, né? Mas o termo místico, irmão, nada mais quer dizer do que simbólico, tá? Por exemplo, a igreja é o corpo místico de Cristo. O que isso quer dizer? Que a igreja é o corpo simbólico de Cristo, tá? É um símbolo que a Bíblia usa, né? É uma representação. Então, essa escola simbólica, ela não considera o livro profético e nem histórico, tá? Mas uma coletânea de símbolos que visam ensinar lições espirituais e morais. Então, olha só como essa escola de corrente teológica, ela vai relacionar, tá? Isso. Mantaiane, é a linha futurista.
né, no chat aqui está perguntando se é a linha futurista que nós vamos seguir, exatamente. Depois eu retomo e explico, né, com mais detalhes. Mas é a linha futurista que eu entendo ser a mais adequada para que a gente possa estudar o livro de Apocalipse, tá? Embora o livro de Apocalipse também contém símbolos, né? Também contém relatos históricos e também fala de um passado. Então eu penso que tem alguns pontos dessas correntes teológicas no livro de Apocalipse ou no tema, na verdade, né, de escatologia. Só que não resumidamente ou fechado como essas correntes apresentam, tá? Então a gente vai ver no futuro isso. E tem a quinta, manos, a quinta. A quinta é chamada de eclético, né? Ou eclética. Quer dizer, mistura todas essas ideias expostas acima, de modo que nenhuma delas dominam as demais. Então, aí aqui eu acho que é uma saladona que eu acho que não vale nem a pena a gente, né, cogitar a possibilidade de seguir essa corrente teológica, tá bom? Mas vamos lá. Então, o termo Apocalipse, a palavra Apocalipse, né, vem lá do grego apocalipsios, e quase não muda, né? E quer dizer revelação. Então, assim, traduzindo para o português é revelação. Tanto é que quando a gente vai na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, ao invés de ter lá o termo Apocalipse, eles colocaram revelação. Não estou errado não, tá certo. Só pegaram o termo lá e traduziram para o português, né? Então, todas as outras versões decidiu deixar lá mais equivalente ao grego mesmo, né? Apocalipse. Então, nenhum está certo e nem o outro está errado. Tá tudo certo. A Bíblia lá, se tiver o título Apocalipse, está certo, e se tiver escrito Revelação, também está certo, tá? O autor é o apóstolo João, o mesmo João que escreve o Evangelho segundo João, e o mesmo João que escreve as 3 epístolas, a primeira, segunda e terceira de João, tá? Ele escreve o Apocalipse. A data ali que ele escreve, mais ou menos, é o ano 96 depois de Cristo. João, a gente precisa lembrar que foi o último apóstolo a morrer, né? Foi o único que morreu de morte morrida. Não foi de morte matada. Isso é um termo bem técnico, acadêmico que a gente usa, né? Morte morrida e morte matada. Brincadeiras à parte, foi o único que não passou no martírio, né? Ele morreu de morte, entre aspas, natural ou de velhice, como a gente gosta de falar, tá? Então foi lá, ó, no final do primeiro século. E o tema, né, do livro de Apocalipse é a consumação do conflito dos séculos, tá? Consumação do conflito dos séculos, esse é o tema. Tá? Então a gente vai estudar todo o livro de Apocalipse e outros livros que abordam o assunto, como eu disse, Daniel, Zacarias, capítulo 24 de Mateus e outros mais. Tá? Aí eu fiz aqui uma pequena divisão do livro de Apocalipse, amados. Eu vou falar rapidinho porque vocês têm isso aqui acessível lá no PDF que eu mandei para vocês, tá? Tá tudo lá. Só para a gente aqui, né, ter em memória alguma coisa interessante. Então assim, o livro de Apocalipse tem as cartas às 7 igrejas, né, lá no capítulo 2 e 3. Aí a gente vê, no capítulo 6, a gente vai falar sobre o que é o cavaleiro branco no capítulo 6 de Apocalipse. Isso aqui tudo a gente vai abordar, tá? Pelo menos eu pretendo, né? Então eu pretendo explicar para vocês as cartas das 7 igrejas, quais as mensagens que elas contêm, para quem elas foram dirigidas e qual mensagem para nós essas cartas trazem hoje, tá? A gente vai falar sobre os 7 selos, o que significa os 7 selos, o que significa as 7 trombetas, o que significa as 7 taças. Quem é a mulher vestida de sol e o dragão do Apocalipse? A gente vai também explicar isso. Quem são a besta que sobe da terra e a besta que sobe do mar? Tá? O que elas de fato representam. Né? Até me lembrei agora de um irmão que toda vez que o pastor descia do púlpito lá, pregava a mensagem, ele ia questionar o pastor, toda vez. Pastor, o que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo? E o pastor começou a ficar meio irritado, porque era toda vez. Aí um dia ele pregando sobre, né, o capítulo 13 de Apocalipse, tal, que fala sobre as bestas, né? E aí o irmão perguntou, pastor, quem são essas bestas? O que é a besta? Ele falou, é você, meu irmão. Então perdeu a paciência assim o pastor com o irmão. Mas brincadeiras à parte, tá bom? A gente, mas pode perguntar à vontade aqui, viu? Não tô, né? Isso aqui é uma brincadeira, tá? Principalmente os irmãos estão chegando como convidados aí. Mas vamos lá, a gente brinca porque essas horas aqui vocês estão com sono só para não dormir. O que significa o número 666? Meu Deus do céu, isso aqui parece que é uma confusão doida. Então vamos simplificar como eu disse. O que significa esse número 666? Quem são os 144 mil? Né? Que os testemunhos de Jeová aí também distorcem bastante. O que é a grande tribulação? O que será a guerra de Gog e Magog? O que será o milênio? Como será o julgamento das nações?
como será o novo céu e a nova terra, entre outros pontos. Então, só para vocês entenderem, amados, a nossa proposta nessa matéria, como eu disse, vai ser um pouco mais prolongada, porque né, vocês já viram aqui o quanta coisa tem para a gente abordar, tá bom? Então vamos lá, escatologia no Antigo Testamento. Aí o cão já se levantando, ó, latindo aqui, não sei se vocês estão ouvindo aí, mas é nada, meus cachorrinhos aqui, né? Vamos lá. Então, escatologia no Antigo Testamento. A escatologia propriamente dita não se resume ou começa no livro de Apocalipse, né? E nem se restringe ao Novo Testamento, tá? Mas no Antigo Testamento, e é a partir dele, ou seja, do Antigo Testamento, que nós iremos começar o nosso estudo, né? Mais especificamente no livro de Daniel. Então vamos lá para o Antigo Testamento, abrir aí, penso que vocês todos devem estar com a Bíblia, né, em mãos. Então vamos lá para Daniel. Nós vamos começar no livro de Daniel para estudar sobre esse tema de escatologia, tá bom? Vamos lá, juntos, né? Livro de Daniel. Vamos ver se eu acho o livro de Daniel aqui, né? Se eu achar, vai ser muito bom. Mas vamos lá, Antigo Testamento, aí passa lá o Jeremias, o Ezequiel, aí o Daniel. Pronto, achei aqui com vocês Daniel. Então, nós vamos começar aí, ó, no capítulo 2, verso 28, tá? Se vocês quiserem me acompanhar, Daniel, capítulo 2, versos de número 28. Esse é o texto. Antes que a gente inicie aqui, amados, um texto, eu quero fazer uma observação. Gostaria que vocês anotassem se vocês acharem interessante. Essa observação eu acho muito importante. Porque do capítulo 2 de Daniel, a partir do verso 4, olha só, do capítulo 2 de Daniel, a partir do verso 4, até o capítulo 7, verso 8, esse trecho aqui, capítulo 2, verso 4, até o capítulo 7, verso 8, o livro de Daniel ele foi escrito em aramaico, tá? Porque antes disso e depois disso é outro idioma, tá bom? Então esse trecho do capítulo 2, verso 4, até o capítulo 7, verso 8, o livro de Daniel ele foi escrito em aramaico, que era a língua do comércio, né? Da diplomacia da época, tá? Então só para ter essa observação aí, se quiser colocar um parênteses, né? Como eu fiz aqui, façam isso. Então só para a gente ter essa informação que eu acho importante, tá? Então vamos lá. Então, o capítulo 2, verso 28, diz assim, pelo menos na versão que eu tenho aqui: mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. E aí, é um sonho, né? Eu acredito que vocês já devem ter lido essa passagem. Se não leram, então depois, acabou a aula aqui, vai lá e dá a lida no capítulo 2, Daniel. Vocês vão ver que se refere a um sonho que o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, na época teve. E a gente precisa lembrar que o povo de Deus estava escravo, estava cativo nessa nação, tá? Essa nação escravizou. Então os judeus tinham sido escravizados. Jerusalém, né, a grande capital lá de Israel, tinha sido destruída, o povo foi levado escravo, e esse rei era o imperador do mundo na época, era quem dominava o mundo na época, tá? E aí Deus dá um sonho para o imperador pagão. Olha só, amados. Aqui eu penso que já tem algo muito interessante para nós pensarmos. Deus nunca se limitou ao povo de Israel. Deus, ele não se limita à igreja. Deus não é Deus de um grupo, amados. Deus não é Deus de um gueto. Deus não é Deus de uma tribo. Deus não é Deus de uma denominação. Deus não é Deus de um povo. Deus é Deus da sua criação, né? E todos os homens, Satanás e os demônios, estão sob a soberania de Deus. Quem está conduzindo a história humana, mas não são os homens maus. O diabo não faz o que ele quer da vida dele. Os maus governantes, eles não decidem a história humana. Quem está desde sempre conduzindo, como eu disse no início aqui da nossa conversa, conduzindo a história humana é Deus. Ele é soberano, ele é Senhor. Parece que as coisas estão desgovernadas. Parece que, assim, esse mundo tá Deus dará, como a gente fala, né? Não, meus queridos. Deus é soberano, ele é Senhor, ele é Rei, ele governa. Só que o grande problema nosso é que a gente não tem essa visão de Deus de ver o desfecho das coisas.
E a gente é muito limitado nas nossas compreensões da vida, do que deveria ser feito ou deixar de ser feito, quem deveria ser eleito, quem deveria ser tirado do governo, quem deveria, enfim, fazer isso ou aquilo, quem deveria ter o poder disso ou daquilo. Nós somos muito limitados. Deus é soberano, a gente não tem condição nenhuma de acompanhar a mente de Deus. Nós não estamos falando de um igual a nós, amados. A gente não está falando de um poderoso. A gente está falando de um Criador, Senhor sobre tudo e sobre todos, que inclusive fala aqui com um imperador que na nossa ótica seria assim um pagão todo errado, né? Vou começar a usar umas linguagens aqui mais popular nossa, todo errado. Alguém que escravizou inclusive o povo de Deus. Só que nisso havia uma pedagogia de Deus, quando Deus permite que o Nabucodonosor invada Jerusalém para escravizar o seu povo, é porque, inclusive antes, lá em Jeremias, né, Deus tinha usado Jeremias, se não me falha a memória, capítulo 25, verso 11, acho que capítulo 29 também, verso 11, vai falar sobre esse cativeiro que duraria 70 anos, que Nabucodonosor ia lá invadir. Isso a gente está falando de décadas antes. Se a gente considerar que Isaías também, né, Deus usou Isaías para falar de um tal de Ciro, que nem existia, amados. Aí a gente já está falando de 100 anos antes disso aqui acontecer. 100 anos, um século antes, Deus usou o profeta Isaías para falar para a sua nação que Deus iria levantar um governante mundial chamado Ciro. Deu um nome, amados. O império não era o império Medo-Persa, que seria depois. Esse camarada não existia. E Deus fala o nome da pessoa, fala qual é o império que vai estar em vigor, né? Olha só, mano. Então Deus é Senhor da história. Esse livro de Isaías é muito interessante, porque Deus ele usa até de ironia, né? Deus é bem-humorado, né, mano? É a gente muitas vezes que confunde as coisas e a gente é meio carrancudo, né? Enfim, já teve um tempo, talvez hoje tenha mudado isso na mente de muitos irmãos, e enfim. Mas, assim, alguns tinham a ideia de que para você transparecer uma santidade, você tinha que ser carrancudo, quase mal-humorado ou mal-educado, né? Pessoas que não sabiam sorrir. Era sinal de santidade, parece, uma cara fechada e tal, né? A gente até brincava antes, né? Parece o delegado do Iraque, né? Um cara bem sisudo e tal. Não, amados, a gente percebe o Deus, como Deus, ele usa de ironia, né? No livro de Isaías, ele diz aí, ó, o Isaías fala para o povo assim, então vê com o povo aí, fala para eles qual é o Deus que eles dizem que são deuses aí, que anuncia o começo desde o fim. Quem é? E aí começa a usar umas ironias e tal, né? Nesse sentido de Deus mostrando, ó, eu sou o Senhor da história. Eu conduzo a história. Segundo o meu propósito, né? Na teologia a gente fala dos desígnios de Deus. Então a gente precisa entender aqui que Deus está mostrando, através desse sonho para um rei pagão, que é Deus que está conduzindo a história. Não é o império babilônico que subjugou o povo de Deus. Não, Deus estava dando uma lição, Deus estava numa pedagogia permitindo que um império pagão, um homem ímpio, fosse lá e escravizasse o seu povo. Amados, tem uma mensagem aqui, viu? Daqui a pouco começa até a pregar, né? Mas é inevitável, a gente precisa extrair lições de tudo isso. Olha só, muitas vezes hoje nas nossas vidas, a gente não entende como que as coisas acontecem, a gente pensa, é o diabo. Ah, o diabo isso e não sei o que. Meu irmão, muitas vezes é Deus, né? Conduzindo os nossos caminhos de uma forma que a gente, sabe... Isaías mesmo tem um texto muito curioso lá, que a expressão é assim, Isaías usa, a estranha obra de Deus. A estranha obra de Deus, não sei se vocês já leram isso no livro de Isaías, amados. A estranha obra de Deus, às vezes a gente... Pedro, 1 Pedro, ó, Novo Testamento, hein? 1 Pedro capítulo 4, verso 12, 13 e 14, vai dizer o seguinte, amados, não estranheis a ardente prova que há de vir sobre vocês, como se coisa estranha vos acontecesse. Antes, glorificai a Deus, né? Porque pelo nome de Cristo vocês são vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. Olha o que Pedro está nos advertindo. As questões
adversas da nossa vida, as lutas das nossas vidas, as desgraças da nossa vida, que muitas vezes a gente fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo na minha vida? Que situação é essa? E o Pedro está dizendo, não tenha isso como estranho, não sejam pegos de surpresa. Entenda que Deus, de alguma maneira, está reverberando a sua glória sobre vocês, amados. Olha só, se os pentecostais estivessem nessa aula, eles iam falar agora glória a Deus. É que não vieram, né? Embora tá bastante gente hoje. Os pentecostais não chegaram ainda. Olha a mensagem, amados, que a Bíblia está nos transmitindo aqui, né? E a gente percebe aqui que o Daniel aqui, o livro de Daniel, diz que Deus fez saber ao rei Nabucodonosor que haveria de ser do fim dos tempos. Do verso 28, né? O fim dos tempos, Deus revelou a esse homem pagão, né? Então, Nabucodonosor, ele foi o primeiro monarca, o primeiro rei da história a dominar toda a terra habitada. Olha só, né? Porque você tinha lá o faraó, né? Você teve outros impérios lá atrás. Mas, assim, toda a terra habitada, o Nabucodonosor foi o primeiro. E a gente vê isso lá em Jeremias, capítulo 27, versos 6 e 7, tá? Lá em Jeremias, capítulo 27, versos 6 e 7, vai nos falar isso, que ele dominou toda a terra, ou seja, um homem que tinha o poder sobre todas as nações. Lembrando, esse poder foi concedido por Deus para uma pedagogia para o seu povo, ou seja, Deus usou um povo pagão, um homem injusto, para de alguma maneira corrigir o seu povo. Isso para nós é uma confusão doida. Como que Deus pode usar uma pessoa mais ímpia, uma pessoa ímpia, melhor dizendo, uma pessoa mais injusta na nossa ótica, né? Por que o justo sofre? Por que há mal no mundo? Por que pessoas sofrem e outras que deveriam sofrer na nossa ótica não sofrem? A gente não tem essas confusões? Né? Isso não são dilemas na nossa vida, e principalmente quando a gente está passando por lutas na vida, não vem essas crises de fé, mas ou só comigo que esse trem acontece? Talvez vocês não, né? Tudo resolvido na vida, vida equalizada, fé lá em cima, né? Pingando óleo, como diz o pentecostal, né? Fogo puro, e nunca entra nessas crises. Talvez só seja eu, né? Que passo por essas questões assim, né? Que a gente fica assim, meu Deus do céu, né? No olho do furacão às vezes, amados, né? E não é só eu, não somos nós apenas não, a gente vê os profetas, as crises que eles passam assim, meu Deus do céu. Né, o Abacuque, um dia ele disse, Senhor, olha aí a situação, o Senhor não está vendo não? Foi até talvez um pouco mal educado na nossa visão, né? Na cultura deles lá, eles que falavam com Deus da forma que eles entendiam lá. E parece que Deus nunca reprovou não, viu? Então, graças a Deus que Deus não é limitado à nossa cultura, né? Mas para mim parecia um desrespeito. O Senhor não está vendo o que está acontecendo? O Senhor não vai fazer nada e tal? Olha só como... Aí Deus disse, não, tá bom, Abacuque, eu vou fazer sim. Eu ouvi a tua oração e vou fazer. Eu vou fazer isso. Ou seja, Deus ia usar um povo pagão lá para castigar a nação de Israel lá, porque o Abacuque estava falando que o povo estava desviado. O Senhor não vai pesar a mão, o Senhor não vai... Ele falou, vou. Aí quando Deus disse como ia fazer, ele falou, não, Senhor, também não, desse jeito não. Aí a gente precisa decidir, né, amado? A gente precisa decidir esse negócio. Quem é que a gente está considerando que é Deus, que é Senhor da história? A gente quer conduzir a história, a gente não sabe conduzir a nossa vida. A gente não enxerga um palmo existencial na frente do nosso nariz. Então, o tema, a escatologia, essas passagens vêm nos mostrando Deus é Senhor da história. A gente precisa descansar nele. A gente precisa descansar em Deus. A gente sabe que está difícil. Seja o sofrimento por um contexto onde muitas vezes a igreja no Brasil está muito complicada. O cenário político, as injustiças, as violências, a maldade humana, o pecado parece que está graçando e está dominando toda a humanidade, mas a gente precisa descansar em Deus. Deus está conduzindo a nossa vida, amados. Deus, ele continua, ele nunca perderá o domínio da história. É o que a Bíblia diz desde essa passagem aqui. Então aí a estátua, né, que o rei viu no seu sonho, ele representa a história das nações, tá? Dos tempos dos gentios, a gente vai ver isso aqui, né? De Nabucodonosor à vinda de Jesus. Então olha só, esse sonho do capítulo 2 de Daniel, Deus está mostrando para Nabucodonosor, desde os tempos dele até a vinda de Jesus. Só para a gente entender, o livro de Daniel já é uma revelação, já é uma profecia e uma revelação a respeito dos tempos, a partir do cativeiro aqui até a vinda de Jesus. Ou seja, nós estamos falando de
uns 700 anos para frente. Então, o livro de Daniel, Deus já falou, ó, vou falar para vocês o que vai acontecer daqui até 700 anos para frente. Estão percebendo, amados, o domínio de Deus sobre a história? Deus falou que ia acontecer 700 anos depois dessa ocasião aqui, 700 anos depois. E nós vivemos hoje aquilo que Deus falou que ia acontecer lá nos tempos de Jesus, já fazem 2000 anos. Só para a gente entender, mas Deus tem o domínio, o conhecimento de toda a história humana. Toda a história humana, cada indivíduo. Eu acho interessante isso. Deus chama as pessoas pelo nome, Deus conhece, sabe, personalidades. Quando a gente lê o livro de Salmos, alguns salmos, né? Quando a gente lê, a descrição é tão detalhada, é uma coisa assim impressionante, impressionante. A gente vê no livro de Salmos que há a descrição do movimento da cabeça das pessoas quando Jesus estivesse sendo crucificado. Eles menearam a cabeça. Meu Deus do céu. Repartiram sobre eles a sua veste. Deram vinagre para beber. Olha a descrição que Deus faz séculos antes e acontece com esses mesmos detalhes, nem mais nem menos, com os mesmíssimos detalhes na crucificação de Cristo. Só para a gente entender, os homens, os romanos, os judeus, os homens maus não estavam crucificando o nosso Jesus como se o nosso Jesus fosse impotente, como se ele não tivesse poder para evitar aquilo, amados. Como se o Filho de Deus fosse tão fraco e os homens tinham ali sucumbido. Ele não, amados. Jesus disse, ninguém tem poder para tirar a minha vida. É eu mesmo que a dou e depois torno a tomá-la. Dá para perceber, amados? Olha só. Então, a gente canta, né? Tem umas músicas aí também. Nossos pecados mataram Jesus, os judeus mataram Jesus, os romanos mataram Jesus. Não, mas se juntasse todos esses três aqui, se juntasse mais o inferno e sei lá o que mais, não tinha poder para matar Jesus. Eu me lembro de um texto bíblico que quando foram prender Jesus, uma multidão, cheia de porrete, de pau, né? Pau, enfim, foram lá um monte de gente prender Jesus. E os 12 discípulos lá. Tal. Apesar que tinha uns valentes lá, tinha uns caras lá do jiu-jitsu, tinha uns caras lá do... né? Tinha uns caras brabos lá, um tal de Pedro, mano. Disposto a partir um no meio. Pegou a espada, ele não andava com a espada, né? Pedro andava com a espada. Então Pedro não confiava muito nesse negócio não, de poder de Deus, de Jesus. Ele andava com a espadinha dele lá. Deixa eu me garantir aqui, né? Aí foram prender Jesus, mas Pedro saca da espada, vai cortar um no meio, mas o cara desesperado, sanguíneo, sabe? Eu já vi uns caras brigando assim que eu falo, meu Deus, não acerta nem o olho do outro, acerta pescoço, cabeça, tudo desesperado, dá murro no ar, é uma coisa feia. E aí Pedro foi lançado a espada assim, partiu o Malco no meio lá, pegou a orelha, só um teco aqui, pegou a orelha, cortou a orelha do rapaz. Jesus, naquela escuridão, naquele alvoroço, Jesus calmamente, mansamente, ele pega a orelha do rapaz, naquela escuridão, no alvoroço, o pau quebrando, voadora para todo lado, voadora do saci, né, como outros dizem. Aí pega a orelha do rapaz, coloca aqui, ó, no rosto, aqui do lado da cabeça do rapaz, olha no rosto dele. Eu imagino essa cena, mano, aquele alvoroço e esse rapaz, o tal do Malco, que foi para prender Jesus. E Jesus calmamente faz isso, cura o rapaz. E aí Jesus fala assim para Pedro, calma Pedro, põe a tua bainha na espada. Melhor, põe a tua espada na bainha. Porque se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e ele enviaria agora. Vou já traduzir aqui o trem, tá? Interpretar aqui, 72 mil anjos. Aí ele diz assim, a quem vocês vieram prender? Sou eu. O texto vai dizer isso, é só vocês lerem lá. Quando Jesus diz sou eu, todo mundo cai de joelhos. Ou seja, amados, era Deus que estava ali. Em Jesus. Tinha poder para destruir o universo se ele orasse ao Pai ali em fração de segundos. E ele se entrega. Então o que aconteceu ali foi o plano perfeito de Deus. A gente tem uma música muito bonita para isso, né? O plano perfeito de Deus. Jesus foi entregue por nós. Então as trevas não dominaram. Satanás não estava ganhando. Né? Tem umas músicas, umas ideias, umas pregações aí, tudo torta, não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. Então o diabo não estava ganhando, sabe? Os nossos pecados não mataram Jesus, não foram os romanos, não foram os judeus, não, foi a decisão unilateral
soberana de Deus enviar o seu Filho para morrer por nós, para nos resgatar. Ponto. É isso, mano. É uma boa pregação para o domingo, inclusive, eu acho. Então vamos lá. Vamos tentar aqui detalhar no livro de Daniel, aqui no capítulo 2, essa interpretação, tá? A gente tem uns 15 minutinhos aqui de transmissão. Já até falando para os irmãos que estão participando pela primeira vez, os convidados, a gente vai ter um segundo momento, tá? Então, depois que acabar a transmissão aqui, daqui uns 15 minutos, aí eu gero outro link e até as irmãs que convidaram os irmãos, manda de novo para eles, tá? Que eu não tenho contato. Aí a gente vai ter um segundo momento, que aí são perguntas, respostas ou tentativas de respostas, né? No off aí, tá? Nos nossos bastidores, 10 mais 10 ou 15 minutos. Então, só para avisar aí os irmãos também, se quiserem retornar os convidados. Mas vamos lá, vamos tentar aqui ver o que a gente consegue estar abordando. Vamos voltar para o capítulo 2 de Daniel, no verso 32 ao verso 38. Então eu vou trazer para vocês a interpretação desse sonho aqui, tá bom? Então aqui começa essa escatologia, né, o anúncio do final dos tempos, só para a gente entender. Então Daniel capítulo 2, verso de número 32. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, porque foi dada uma visão para o rei Nabucodonosor, e ele viu uma estátua, cabeça de ouro, peito de prata, abdômen de bronze e as pernas, né, de ferro misturado com barro, né? E tinha lá os 2 pezinhos, 10 dedos de barro misturado com ferro. Então tudo isso aqui são símbolos, e aí a gente precisa interpretar isso. Só que nós vamos interpretar sempre com aquilo que a Bíblia diz, tá bom? Então vamos lá, verso 32 ao 38. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada. Isso aqui é um detalhe fundamental. Quando estava vendo isso, uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Olha só. Então foi juntamente esmiuçado o ferro e o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Olha que observação interessante. Este é o sonho, também a interpretação dele daremos na presença do rei. Olha, amados, quando Deus mostra alguma coisa de fato, Deus explica o trem. Aqui eu usei a terminologia mineira, tá? Deus explica o trem. Então, essas profecias, supostas visões e revelações que é mistério e ninguém tem direito, amados, pelo amor de Jesus. Nós percebemos nas profecias, nas revelações, nas visões bíblicas, que existe uma elucidação. Deus não é Deus de confusão. Toda a mensagem bíblica, ela tem um objetivo claro e nós só precisamos estudar adequadamente, em oração, em humildade e em seriedade. Tá certo? Esse é o ponto. Então vamos acompanhar aqui, ó, a leitura bíblica, na grande maioria das vezes, resolve já os nossos dilemas. Verso 37. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, e o poder e a força e a majestade. Então olha o que o profeta Daniel começa a falar para o rei, o imperador, o poderoso da terra. Deus que te concedeu o reino, o poder, a força e a majestade. Então olha o que o profeta estava falando. Você, imperador do mundo, você não tem noção de quem está acima de você. Foi ele que te concedeu tudo isso. Então vai quebrando aqui, né, o orgulho, a empáfia, a arrogância, né, dos homens que alcança poder e coisa do tipo, tá? Então vamos lá, verso 38. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou na tua mão e fez com que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então já começa a interpretação aqui nesse sonho. A cabeça de ouro era o Império Babilônico, né? Então já pode colocar isso aí. Cabeça de ouro refere-se ao Império Babilônico. Então aqui vai ser detalhado a história, amados, daqui para frente. Aí o verso 32, né? Aliás, a partir do 32, mas o 38 vai falar, a cabeça de ouro refere-se à Babilônia, o império vigente. O verso 39, olha que coisa interessante.
e depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, né? E um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então aqui, ó, mais dois reinos nessa simbologia. Cabeça de ouro refere-se à Babilônia, né, o Nabucodonosor. Aí ele fala que tem a estátua tem o peito de prata, refere-se a outro império que se levantaria depois dele. Esse é o Império Medo-Persa. Isso tudo é confirmado na história depois, amados, né? O bom é isso, que isso tudo já aconteceu e nós temos a confirmação histórica do cumprimento de tudo isso aqui. Então, assim, depois esse império mundial poderoso é derrotado pelos medos e pelos persas, da onde vem a união, né, dos medos e dos persas, esses dois povos. E aí eles sim dominam o mundo depois. Que aí há o Dário e o Ciro. Lembra do Ciro, lá de Isaías, né? 100 anos atrás, ele aparece depois aqui, amados, só para a gente ver. Olha como a Bíblia ela é assertiva. Olha como a Bíblia mostra esse Deus que fala e cumpre cabalmente o que fala. Tem um texto muito interessante lá bem para trás ainda no Antigo Testamento, lá em Números. Deus fala assim: porventura eu sou homem para que minta? Fale e não cumpra? Eu não sou homem nem filho do homem para que faça isso. O que eu falo, eu faço, eu cumpro. A palavra de Deus, amados, ela vai ser cumprida nas nossas vidas, se foi Deus que falou. Se foi o homem, aí esquece. Aí a gente vai ficar aí nesse limbo, a gente vai ficar nesse desespero, a gente vai ficar nessa confusão. Mas se foi Deus, o Criador dos céus e da terra, ele direcionou uma palavra específica para nós, amados, na nossa história de vida, não tem Satanás, não tem as nossas fraquezas, não tem nada que possa impedir. A palavra de Deus ela é enviada, ela vai ser cumprida, ela não volta vazia. O propósito para que ela foi enviada, mas assim, ela vem rasgando, amados, sabe, o universo. Ela vem atropelando Satanás, demônios, homens maus, impérios, o que for. Deus, ele atinge o seu objetivo todas as vezes que ele direciona. Deus não perde uma batalha. Deus não chega atrasado em situação nenhuma, mas Deus é perfeito. Esse é o Deus que nós servimos, é o Senhor da história. Vamos lá. Coisa boa, né? Essa matéria aqui eu gosto demais. A gente sente até a presença de Deus aqui. Deixa eu até tomar uma aguinha, viu? Então vamos lá. Aqui no verso 39, então nos mostra, vai se levantar um reino inferior ao teu, ou seja, era menor de fato. Os medos e os persas, eles não dominaram como dominou. Oh, mas deixa eu só ver um negócio aqui. Só um minutinho, que a bateria do computador aqui tá... Só um minuto, tá? Então a gente percebe aqui que Deus, de fato, ele está mostrando o que vai acontecer na história futura, né? E aí os medos e os persas dominam, né, esse reino inferior, e ele diz ainda que haverá um terceiro, que simboliza o reino lá de metal, né, e tal, e refere-se à Grécia, né, porque depois dos medos e dos persas vem os gregos, e os gregos dominam de fato, lá do ano 300 e pouco antes de Cristo, até 300 e pouco depois de Cristo. Então eles ficam 600 anos na história, desculpa, tá? Do ano 300 antes de Cristo, eles dominam quase 300 anos. Aí surge depois, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui no verso 40, outro império. Não sei se eu estou indo muito rápido, vocês me falam, tá? Qualquer coisa eu volto e falo mais devagar, eu repito. Então, cabeça de ouro, Babilônia. Depois vem o peito de prata, refere-se aos medos e os persas. Aí vem aqui as pernas, né? O abdômen de bronze, refere-se à Grécia, Alexandre o Grande, né? E é bem interessante, amados, eu acho que vale a pena a gente já falar sobre isso aqui, quando a gente percebe o que cada império ele foi trazendo como contribuição para a história humana, a gente percebe que era Deus pavimentando o mundo para receber Jesus quando Jesus veio. Porque quando Jesus vem, há 2000 anos atrás, o livro de Gálatas, Paulo escreve Gálatas, no capítulo 4, verso 4, esse texto para mim é fantástico, porque diz assim: Jesus nasceu sob a lei na plenitude dos tempos. Então Deus preparou o mundo, Deus ele conduziu a história humana. Cada império veio trazendo uma contribuição para que quando Jesus viesse, com a história humana, as nações
recebeu Jesus como um berço, amados, recebendo o recém-nascido Jesus. Por exemplo, quando vêm os gregos, eles, né, trazendo a contribuição humana sobre a pregação, sobre a fala, sobre a oratória, sobre o argumento, o quanto isso contribuiu quando foi para pregar o evangelho, amados. Quanto isso favoreceu. Esse idioma grego, que no mundo todo, quando Jesus veio, ainda era o idioma falado por muitas nações, tanto é que o Novo Testamento foi escrito em idioma grego, mesmo sendo de um povo judeu, que falava hebraico. Olha só. Quando Roma veio, Roma construiu estradas no mundo que não havia. Isso facilitou as missões, principalmente de Paulo, mas dos demais cristãos, né? Então percebe como Deus foi construindo a história humana, pavimentando a história humana, em todos os sentidos, para que Jesus viesse exatamente na plenitude dos tempos. Ora, amados, a história mostrando, né? E a história até, história entre aspas, paralela, não a bíblica relatada aqui exatamente, mas essa história paralela à Bíblia vai mostrando aqui, nós temos a Bíblia para completar isso, como Deus foi construindo tudo, ou seja, Deus não era Deus de Israel apenas, Deus dos judeus apenas, Deus é Deus de toda a sua criação. Ele está agindo, atuando em todas as coisas o tempo todo, em todo lugar, amados. Esse é o nosso Deus. Então vamos lá. Verso 39, então vai falar sobre o ventre de bronze, refere-se à Grécia. Aí vem no verso 40, né? Aqui, ó. E o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuçará e quebrará tudo. Como ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Fala-se de Roma, tá? Então essas pernas de ferro, né, os pés em parte de ferro e de barro, fala de Roma, que é o Império Romano que veio depois que derrotou os gregos. Que aí na época de Jesus esse império ainda era o império vigente, né? Então só para a gente entender. Aí vem aqui no verso 41 e 42, ó. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que vistes o ferro misturado com barro de lodo. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Olha que coisa interessante. Esses 10 dedos, né, dos pés é o futuro reino do anticristo, amados. Veja que coisa interessante. Então, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e de barro refere-se a Roma, tá? Que se dividiu depois, né? Foi um império forte e depois se enfraqueceu, se dividiu. Aí fala dos dedos dos pés, nessa simbologia. É o futuro reino do anticristo. Ou seja, esse poder fragmentado e dividido, mas que um homem dominará, articulará, né, todos esses governantes, centralizará nele. É esse império mundial, né, que a gente vê que a humanidade está caminhando.